Tem um dilema no mundo das papelarias que é xerox e impressão. Gente, é um serviço primordial, né? Eu imagino que dentro da sua papelaria ele deva ter essa relação aí que tá aqui nessa imagenzinha aqui, ó. Traz um fluxo grande de pessoas, tem sempre alguém ali querendo fazer uma impressão, tirar um xerox de alguma coisa. Só que é aquele dinheiro pequeno, né? Aquele pouquinho em pouquinho ali que parece que não rende. Parece que a gente faz, trabalha, 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 mas a gente não consegue ver no final do dia ou no final do mês o quanto isso de fato trouxe a diferença e fez com que a gente realmente faturasse bem, né? Que a gente convertesse essas moedinhas em um valor mais alto. Tá na hora de mudar esse jogo, é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Vou trazer algumas ideias muito boas para você fazer com que os R$ 2 lá que você ganha de Xerox impressão se convertam em uma venda muito maior. Eu sou a Renata Graner e eu sou publicitária. Eu estou trabalhando há mais de 20 anos ajudando grandes empresas, grandes marcas a faturarem muitos milhões com estratégias e com ações de vendas. E eu estou aqui nessa série especial feita exclusivamente para donos e donas de papelaria para ajudar vocês a faturar como não volta às aulas, ou seja, muito, né? Aquele pico do ano, aquele momento muito bom do nosso ano, mas ajudar a fazer esse faturamento em qualquer mês do ano, a gente tirar um pouco esse efeito da sazonalidade aí da sua papelaria, é isso que eu quero fazer com essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, dedicados e exclusivos para quem tem papelaria. E aqui, primeiro eu queria deixar já, curte aqui, porque aí sempre que tiver essa novidade de vídeos, tiver alguma coisa nova, vai aparecer para você. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo para garantir que ele não vai sumir, você nunca mais vai me ver na vida, porque o que eu quero é que esse vídeo seja muito interessante, que você possa aproveitar e aprender, que a gente possa ter muita troca juntos aqui. Então vamos lá. Que a ideia aqui é também colocar conteúdo e trazer para vocês aqui já direto ao ponto, né? A gente não ficar com muita enrolação nesses nossos vídeos. Trouxe aqui uma tabela de preço real, eu tirei da internet de uma papelaria, tá até aqui assim, a partir de 5 de janeiro de 2026, então tá atualizada aqui para o momento que a gente está fazendo esse vídeo. E aí aqui estão os preços, né? Xerox preto e branco, 50 centavos, colorido, 75 centavos, enfim. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu já não fui numa papelaria para fazer impressão de um boleto, de uma nota fiscal, de um documento, às vezes um trabalho da escola dos meus filhos. E aí, gente, às vezes eu tenho até vergonha porque eu não ando com dinheiro, né? Assim, a gente já quase não anda mais dinheiro, mas assim, fazer um Pix de 50 centavos, ou de R$ 1 que seja, ou passar o cartão para isso, né? Assim, dá até como cliente, a gente fica ali naquela angústia, ali naquela situação meio é, esquisita de ter que gastar só isso, e ao mesmo tempo para, né, quem está ali do outro lado do balcão da papelaria, tendo o trabalho de pegar o papel, de fazer a impressão, de parar ali o que está fazendo para ganhar 50 centavos, e óbvio que a gente não quer menosprezar nenhuma venda, né? Longe disso, mas o problema é fazer essa venda render, né? Esse dia parece que assim, a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou e no final não fez, né? Não gerou um volume de faturamento que seja o faturamento que a gente deseja. Então, por isso que é muito importante a gente converter esses 50 centavos, esses 75 centavos, porque não tem nenhum problema neles, né? A verdade é que essas pessoas e esse fluxo ele é muito bem-vindo, ele é muito estratégico, inclusive, para uma papelaria, porque acaba fazendo com que as pessoas entrem muito na loja, mas é importante a gente fazer e organizar a nossa venda, organizar a nossa loja de um jeito estratégico para fazer com que a gente aumente o que a gente chama de ticket médio. Então, entender esse conceito ele é muito importante e eu vou explicar um pouco mais para que a gente esteja todos na mesma página, mas é muito importante a gente entender o conceito de ticket médio, porque a impressão e o Xerox ele pode ser um grande diluidor de ticket médio para você dentro da sua papelaria. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o processo de gerar mais valor a cada visita. Então, o que é o ticket médio? Né, explicado de uma forma simples,
quanto que, na média, cada pessoa que entra na sua loja gasta. Então, uma pessoa foi na sua papelaria e comprou uma impressão, gastou 50 centavos. A outra pessoa foi na sua papelaria e comprou um caderno, gastou R$ 20. Que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a soma das duas pessoas que foram, a soma dos valores. Então, são duas pessoas que juntas gastaram R$ 20,50. O teu ticket médio é R$ 10,25, porque é os 20,50 dividido por 2. Então, significa que, em média, cada pessoa que entra na sua loja gasta R$ 10,25, tá? Assim, fazendo uma conta bem simples, com 2 exemplos só. Mas o que acontece? Quando você tem um volume muito alto de clientes que entram comprando e gastando miudeza, R$ 1,50, R$ 2, R$ 3, que é a realidade da papelaria, você acaba fazendo com que o ticket médio seja muito baixo. E aí, quando o ticket médio é muito baixo, você tem que ter um grande volume de clientes dentro da sua loja. Então, você tem que fazer com que mais pessoas vão na sua loja. E aí é que está a dificuldade, porque é difícil a gente fazer as pessoas irem na nossa loja, né? Não é um trabalho fácil, não é uma coisa assim, eu vou chamar ou eu vou esperar e o tempo todo vai vir gente para minha loja ou vai vir numa quantidade, num volume que realmente vai fazer com que esse ticket médio que é baixo vire um faturamento alto, porque vai ter muita gente gastando. Então, no final das contas, qual que é uma boa equação? É a gente entender que a nossa loja vai ter um fluxo de pessoas ali que naturalmente vão e que eventualmente eu vou fazer algumas campanhas, algumas coisas e vou trazer um fluxo maior, ou vai ter alguma data específica, algo que vai fazer com que essa pessoa venha na minha loja. Mas a chave é a gente fazer com que o nosso ticket médio seja o maior possível, porque aí significa que eu estou tirando o melhor proveito daquelas pessoas que já estão na minha loja. Faz sentido? Então, qual que é a grande chave aqui? A gente não pode fazer com que a venda da miudeza, a venda de menor valor, seja determinante para esse ticket médio que a gente vai ter dentro da sua loja. Porque quanto maior é o ticket médio, mais a gente vai ter uma venda, uma loja que é mais exitosa, uma loja que é mais sustentável ao longo do tempo em termos de negócio, né? Uma loja que tem chances de crescer, porque aí ela não está só dependendo de gente que entra e sai o tempo inteiro dentro da loja, tá? Então ela está de alguma forma robustecendo a oferta dela, fazendo com que os clientes que estejam ali, eles vejam valor em outras coisas também e eles aproveitem que eles estão ali por conta de um serviço do momento que eles precisam, mas eles não gastam só aquilo, eles gastam mais. Então, esse é o conceito do ticket médio e o conceito estratégico do que a gente tem que fazer com o ticket médio, que basicamente é aumentar, né? Então, um grande ponto aqui é, quando a gente fala do Xerox, da impressão de R$ 2, a nossa intenção é não ficar dentro disso, é conseguir fazer com que o nosso cliente gaste mais dentro desse momento que ele está ali na sua loja. E existem formas de fazer isso, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer 3 dicas aqui de como é que a gente pode fazer essa transformação, de ideias do que você pode trazer na sua loja que vai fazer com que o seu cliente gaste mais a partir do momento que ele esteja ali. E aí, é importante dentro desse processo a gente pensar no próprio cliente, né? Porque assim, ele foi ali pela conveniência, tá? Então, quando ele foi porque precisava tirar um xerox ou fazer uma impressão, é porque ele estava precisando daquilo naquele momento. Então, eu preciso de um boleto, eu preciso de imprimir a ficha da escola do meu filho para o passeio, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho que imprimir nesse momento. Então, assim, eu fui lá para imprimir isso. Então, eu fui pela conveniência, eu fui porque eu estava precisando daquele serviço, era uma necessidade. Só que quando eu vou nesse lugar, o que vai fazer eu gastar mais é o encantamento e o impulso. Então, é o encantamento por outros produtos que vão me chamar a atenção ali na hora que eu estiver na papelaria e o impulso de ter coisas perto de mim que vão fazer com que eu quero isso também, né? Eu faço aquele impulso de pegar também.
Imagina um supermercado, vou colocar no supermercado porque é muito comum da gente ver isso e a gente, óbvio, tem que se inspirar de vários setores, assim, porque tem setores que fazem isso muito bem. Mas o setor de supermercado faz muito bem o impulso, que é, eu tô ali no caixa esperando, o que que a gente tem perto do supermercado, né? Fica vazio, não tem produto nenhum ali ou tem um monte de produto que o supermercado quer que a gente faça assim, ó, um chicletinho, um salgadinho, uma bebida, que mais? Uma miudeza, tipo aparelho de barbear, pilha. Então, assim, coisas que a gente sempre está comprando de alguma forma porque vê essa oportunidade de algo que está ali perto, né? Então, assim, esse impulso, ele é muito feito porque são produtos que estão de, assim, no fácil acesso naquele momento exato que a gente está ali disposto a fazer esse movimento de colocar uma coisa a mais no carrinho. E o encantamento é porque eu olhei alguma coisa que me chamou a atenção, que me brilhou os olhos, que eu vi, falei assim, nossa, eu quero ter isso, criou aquele desejo de, ai, que coisa fofinha, ai, que coisa interessante, que novidade é essa? Então, assim, o encantamento é uma outra maneira de fazer com que a gente gaste mais quando a gente esteja dentro de uma loja. E a gente tem que pensar nisso na hora de montar todo o nosso cenário, né. Então quando a gente pensa na nossa loja, na dinâmica que o cliente vai fazer, a gente tem que pensar nisso quase como um teatro mesmo, né. Eu tenho ali a minha loja, o meu palco, e o cliente ele vai andar por essa loja, ele vai passear por ali de uma forma que a gente tem que conduzir ele. Sem falar nada, sem direcionar, mas a própria disposição das coisas que estão ali na loja, ela vai fazer com que essa condução aconteça. E a gente, ao longo desse caminho, enquanto ele está ali dentro do nosso espaço de vendas, eh, a gente vai usar de estratégias, de ações de marketing, de iniciativas que vão fazer com que ele se encante e com que ele sinta esse impulso de pegar e colocar e adicionar coisas no carrinho dele, né? Na cestinha dele, enfim, onde for. Então, aqui a gente tem algumas formas de fazer isso. Como eu falei, eu separei três, vou contar um pouco mais para vocês, para inspirar e para vocês colocarem dentro da realidade, né? Você pode pensar aí, bom, na minha papelaria funciona assim, tá dessa forma, como é que eu posso ir ajeitando, como é que eu posso ir pensando desse jeito mais estratégico, né? Porque é o que eu sempre faço aqui, eu trago a minha experiência, a minha bagagem de já trabalhar com grandes marcas, de entender os mecanismos todos de marketing e eu traduzo isso para a sua papelaria, para a sua papelaria de bairro. Não precisa ser papelaria grande, inclusive, para fazer tudo isso que eu vou explicar para vocês, né? Qualquer papelaria, de qualquer tamanho, pode aplicar esses conceitos dentro da sua realidade, porque ele é a base fundamental do negócio. Então, independe do tamanho, do jeito, do que você vende. Você pode sempre adaptar para aquilo que é a sua realidade, mas por isso que é bom entender a estratégia, por isso que é bom entender o que está por trás dessas iniciativas, porque aí depois a adaptação fica mais simples, né? Porque aí cada um tem a sua loja, eu tenho certeza que a sua vai ficar organizada de um jeito que vai realmente fazer com que você venda mais, né? Que ela esteja preparada para vender também. Então, uma das coisas que eu trago de dica aqui é a localização dessa parte de serviços, né? Então, assim, o xerox, a impressão, encadernação, enfim, o que você tiver dentro da sua loja, é importante ou é muito desejável que essa parte fique mais para o fundo da loja. Então, é quase como se as pessoas elas vão lá com frequência, se a gente coloca isso no fundo da loja, isso de alguma forma obriga as pessoas a passarem por toda a sua loja. E isso é muito bom, porque a gente faz mais possibilidades das pessoas olharem aquilo que está ao redor, né? Eu meio que forço as pessoas a irem até o final da sua loja, andar pela sua loja quase que completa, ou por um corredor que seja muito importante, tá? Então, vou continuar trazendo um pouco da relação com o supermercado. O supermercado coloca a padaria do supermercado lá no fundo, na é verdade? O açougue fica no fundo, porque são produtos que são de frequência mais diária, as pessoas vão mais diariamente para comprar esse tipo de produto no supermercado. E aí, o que que eles fazem? Ao colocar no fundo, ele te obriga a passar pela loja inteira e aí, lembrei que eu precisava de tal coisa, lembrei que eu precisava de não sei o quê, olha essa novidade, né? E aí a gente que foi comprar só um pãozinho acaba voltando com
vários outros itens. Foi comprar só uma carne, vários outros itens voltam junto com a gente. Porque é natural que a gente, ao longo desse caminho, vá fazendo com que esse processo aconteça, né? De lembrança, de desejo. Então, aí a loja é preparada para isso. Então, quando você coloca no fundo da loja, faz com que essas pessoas que vão diariamente passeie pela sua loja também. Né? Então, essa é uma forma estratégica de você não fazer o produto estar ali, né? Assim, logo na frente, porque imagina se essa parte está muito na parte frontal ali, que o seu balcão, enfim, o que você faz para atender está muito ali, muito na frente, o que vai fazer é que o cliente vai ficar ali e depois ele não vai andar e aí ele vai perder essas oportunidades, tá? Então, sempre que possível, é uma dica que eu consideraria muito fortemente dentro da papelaria, que é colocar toda essa parte de serviços para o fundo, um lugar mais afastado, né? E aí você pode sinalizar, você pode colocar um letreiro em cima falando, né, serviço, xerox, impressão, para a pessoa saber identificar onde que ela tem que ir, mas sempre para o fundo, tá? Então, força essa pessoa que está indo na sua loja diariamente, né, que está fazendo esse processo de frequência maior, a passear pela sua loja. Outra coisa que é muito importante lembra que eu estava falando do exemplo do caixa do supermercado, né? Que as pessoas, que no caixa do supermercado fica ali um monte de produto por impulso, porque é ali onde as pessoas estão esperando, né? Então, normalmente eu estou numa fila, e aí, porque eu estou ali na fila, eu começo a olhar o que tem ao redor, né? E a gente começa a ficar com vontade de comer e beber alguma coisa que está por ali. Aqui você também pode usar dessa área, né, de espera do xerox e da impressão como uma área de impulso também, porque naturalmente é onde o seu cliente vai ter que minimamente esperar. Então ali é onde você vai fazer uma impressão de, né, você vai ter que pegar ali o material, o arquivo, enfim, o que for, e você vai ter que fazer o serviço da impressão, do xerox, da encadernação, da plastificação, enfim, do que quer que seja. Tem um tempo que isso vai ser necessário que o cliente espere, né? Então você vai estar ali fazendo aquele processo e ele vai estar ali esperando. Então, esse é o momento ideal para ter ali alguns produtos que pode fazer com que o seu cliente tenha esse momento de impulso também. Então, assim, pensar quais são os produtos que você tem na sua papelaria, que você pode deixar próximo ali da onde a pessoa espera e que seja esses produtos mais relacionados com o impulso, né? Então, assim, ele não vai comprar um bloco de folha sulfite, por exemplo, por impulso, né? Não é o tipo de produto que a pessoa vai lá e pega. Mas ele viu uma caneta bonitinha de papelaria fofa. Pode ser que seja interessante. Ah, eu vou colocar ali algum tipo de comida mesmo, né? Eu vou ter bombom, vou ter alguma coisa que a pessoa possa querer consumir chiclete mesmo, né? Querer uma coisa de bomboniere, porque ele está ali esperando e pode dar aquela vontade de comer alguma coisa. Então pode ser um tipo de produto. Você pode pensar em agendinha, brinquedinho, porque às vezes tem pessoas que vão com os filhos, então você ter coisas ali que podem ser interessantes de impulso para a criança, para o público infantil, se é a realidade das pessoas que vão na sua loja. Então, assim, pensa nos produtos que pode criar esse desejo ali de, porque tá perto, a gente pode fazer ter esse impulso de pegar, tá? O que eu acho que pode ser interessante de inspiração é você olhar em uma papelaria maior da sua cidade, da sua região, eh, alguma próxima ali que você possa ter como referência. Avalia quais são esses produtos que eles colocam, porque, de novo, quando a gente pensa em empresas maiores, eles testam muitas coisas e é muito raro fazer alguma coisa que não funcione. Então, a gente se inspirar nas empresas maiores, entender o que está ali, o que é impulso dentro da papelaria que funciona bem, e você colocar ali dentro desse espaço próximo, pode ser muito legal para você aumentar. Então, a pessoa já foi comprar ali um Xerox de R$ 2, e aí ela compra o caderninho, a borracha, ou enfim, o que é o que está ali, e isso já vai somando, a gente vai empilhando vendas e o ticket médio vai subindo, porque aí a gente deixa de fazer o cliente gastar, né? O cliente deixa de gastar aquele ticket pequenininho. E a outra coisa, né, a última dica que eu separei aqui, né, dentro desse processo, para trazer 3 dicas bem rapidinho para você se inspirar, é colocar, posicionar a campanha que você está fazendo no momento
nesse corredor, nesse caminho principal da loja. Então vamos pensar que você tem a porta, né, da loja, o cliente entra por aqui, você colocou o Xerox e os serviços aqui no final. Então vamos pensar que você tem um grande corredor aqui. Então é muito importante que dentro desse processo do cliente entrar, você coloque no meio da loja, né, nas mesas, no balcão, no prateleiras, aí depende do móvel que você tenha na sua papelaria, você coloque produtos que estão alinhados com aquilo que você está fazendo de campanha no momento. Então, por exemplo, a gente está fazendo campanha de volta às aulas, ou na Black Friday, ou Dia das Crianças, ou estou fazendo aqui uma divulgação de um produto especial, tem um lançamento de um produto que eu comprei que está aqui, enfim. Seja lá qual for a campanha que você esteja fazendo ali naquele momento, aquilo é o que você tem de mais interessante na sua loja para divulgar, né? Porque provavelmente você está nas redes sociais com isso, provavelmente você já mandou mensagem para os seus clientes comentando da campanha, a sua loja, né, tem esses produtos, então coloque isso nessa passagem. Né, coloque isso de uma forma que o cliente que entrar, ele vai olhar e falar assim, nossa, tem uma oportunidade aqui, tem algo que está acontecendo que pode ser interessante para eu aproveitar. Então não deixa escondidinho no canto, não deixa num corredor que não necessariamente as pessoas passam. Deixa bem realmente no fluxo maior, né, da sua papelaria para fazer com que as pessoas realmente quase que tropecem naquilo, como fazer com que elas não tenham como não ver que você está com aquela campanha, fazendo aquela ação naquele momento. E aí, claramente, ela entrou, ela viu aquilo, ela viu o que está acontecendo, ela pode se interessar. Ela chega lá no serviço, ela vê o produto por impulso e ela pode se interessar pelas outras coisas que estão ali. Então, olha só como dentro dessa dinâmica, a gente já fez com que o seu cliente, de alguma forma, fosse impactado por mais possibilidades de produtos que podem ser interessantes. E aí a gente tira um pouco aquele peso de ficar oferecendo coisas. Eu, naturalmente, com uma loja organizada, com um processo pensado, né, fazendo com que o cliente faça esse caminho, eu naturalmente, através dos meus materiais, comunicação, tudo que tiver ali de arrumação de loja, eu fiz com que eles aumentassem as chances de ter interesse por mais produtos. Então eu não precisei ficar lá oferecendo e sendo a vendedora chata e ir lá implorando para ele comprar. E aí é que está a mágica do negócio, né? Aí é que está a mágica do marketing, que é a gente não precisa ficar insistindo para o cliente comprar. Eu vou mostrando para ele que eu tenho ótimas soluções, que eu tenho coisas muito boas, coisas que ele nem sabia que ele estava precisando, mas porque eu coloquei de um jeito interessante, que eu coloquei num lugar que seja muito estratégico, eu fiz com que ele se interessasse. E aí, a gente já sabe que ele vai, as chances, né, dele aumentar, porque óbvio que a gente não vai obrigar ninguém a gastar dinheiro, mas as chances dele aumentar dos R$ 2 para R$ 10, para R$ 15, até para 50, 100, enfim, né, depende do que a gente tiver ali e como é que o cliente interagir, vão ser muito maiores. Tá? Então, a chave do sucesso aqui é você fazer isso, é você ter esse pensamento de que a gente não pode ficar feliz com o ticket médio baixo, a gente não pode deixar o Xerox da impressão baixar o ticket médio da nossa papelaria. A gente precisa criar esses mecanismos para fazer com que cada cliente que entrar na nossa loja, seja ele por qual razão for, ele gaste mais dinheiro. Né? É muito importante a gente fazer esse processo. Por isso que é muito importante a gente ter um calendário estratégico, né? A gente conseguir pensar nessas campanhas, nessas ações de venda, na organização da loja, né? Porque o cliente ele precisa de alguma forma fazer com que com que ele veja que você está pensando ali em mais do que simplesmente ser a opção para ele tirar o Xerox e a impressão ali no dia a dia, né? Ele vai entender que você está realmente querendo trazer coisas diferentes e encantar ele de uma forma que outros lugares não vão fazer. Tá? E é por isso que ele vai gastar mais na sua loja, por isso que ele vai valorizar a sua loja. Então é muito importante pensar sempre nessas campanhas, nessas formas, e aproveitar todas as oportunidades de venda. E é isso que eu faço aqui nesse canal, nessa série especial para papelaria. Estou fazendo vários vídeos, então não deixa de seguir, de acompanhar.
e já aproveita para se inscrever aqui no canal também, porque aí você sempre vai receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Já deixa o sininho ativado também, porque é legal, porque cada vez que subir um vídeo novo você vai receber uma notificação e aí você pode ficar por dentro de todas essas ideias e todas essas dicas super estratégicas que eu trago aqui para fazer com que a sua papelaria fature como no Volta às Aulas em qualquer mês do ano. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Já deixa seu comentário se tiver alguma pergunta, pode comentar aqui, porque eu fico sempre de olho e a gente continua essa conversa. E é isso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.